E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2009, que fala sobre colisões e quantidade de movimento. A questão diz o seguinte: um bloco move-se com velocidade constante v0, colide frontalmente com um conjunto de dois blocos que estão em contato e em repouso sobre uma superfície plana sem atrito, ou seja, um sistema isolado, conforme indicado na figura abaixo. Considere que as massas dos três blocos são iguais, isso é uma coisa bem importante, e que a colisão é elástica, isso é uma outra informação importante. Assinale a figura que representa o movimento dos blocos após a colisão. Bom, a gente sabe que em todo tipo de colisão nós temos conservação de quantidade de movimento, né? Então a gente sabe que em qualquer tipo de colisão a quantidade de movimento do meu sistema, que é o que? É a massa vezes a velocidade, deve permanecer constante. Isso é a conservação, né? Bom, só que aqui temos uma palavrinha-chave, né? Que é elástica. A colisão sendo elástica significa que, além da quantidade de movimento se conservar, o que acontece em todas, na colisão elástica nós também temos conservação da energia cinética. E isso é um ponto muito importante, porque a energia cinética ela é calculada quase como a quantidade de movimento, porém a velocidade é ao quadrado e ela é dividida por 2. O fato da velocidade ser ao quadrado vai implicar numa coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, só escrever aqui que ela tem que ser constante e tal, para ter a conservação. Isso é uma característica de colisão elástica, não esquece. A questão me disse que as massas dos corpos são iguais. E daí vem uma jogada muito interessante, que é o seguinte: quando eu tenho massas iguais numa colisão elástica, basicamente o que eu vou ter é uma transferência de velocidade entre um conjunto e outro. Como assim? Se tu analisar, tu vai ver que o conjunto da esquerda, que no caso é só um bloco, eu tenho uma massa com velocidade VO. Após, a colisão, essa velocidade VO, essa parte, ela vai ter que se manter. A segunda parte, o segundo termo da relação, eu tenho duas massas com velocidade V0, ou seja, duas massas paradas. Após a colisão, isso também tem que se manter. Ou seja, eu não tenho nada, eu tenho duas massas paradas, duas massas sem quantidade de movimento e sem energia cinética, e uma massa com velocidade VO, tendo energia e quantidade de movimento. Após a colisão, eu tenho que ter exatamente a mesma configuração de massas em movimento e massas paradas. Então, como eu disse, ocorre uma transferência. E a única situação dentre as alternativas que me mostra isso é a alternativa A. Ela me mostra exatamente a mesma coisa, duas massas paradas após a colisão e uma massa em movimento após a colisão. Isso me garante uma conservação tanto de quantidade de movimento e energia cinética para massas iguais. Então, para essa questão, a resposta é A. Isso é uma forma rápida de resolver. Óbvio, se eu quisesse mostrar, se eu quiser provar que a resposta A está certa, eu tenho que verificar a quantidade de movimento e energia cinética, antes e depois. Então a gente sabe o seguinte, como esses dois blocos estão parados, eles têm ambos energia cinética 0 e quantidade de movimento 0. Como o único bloco em movimento é esse, então eu tenho uma massa e essa velocidade. Então vamos lá, antes
dessa colisão, eu vou ter no meu sistema uma quantidade total de... Deixa eu trocar a cor aqui. Uma quantidade de movimento total de m vezes V0. É a única coisa de massa em movimento que eu tenho. E uma energia cinética total de m V0² sobre 2. Ou seja, são esses os valores que eu teria se eu fosse calcular. Após a colisão, eu tenho que ter exatamente as mesmas relações, as mesmas quantidades e as mesmas energias cinéticas. Então, como é que vai ficar? A quantidade de movimento total, ela tem que ser exatamente a mesma coisa, m vezes VO. Olha só, nós temos, analisando a alternativa A, nós temos duas massas paradas. Isso quer dizer o quê? Que as duas aqui têm energia cinética 0 e quantidade de movimento 0, e apenas uma massa em movimento. Essa massa em movimento, ela tem exatamente a mesma velocidade e o mesmo valor de massa. Então, quando eu colocar, vai ficar m vezes VO. Obviamente, é um outro bloco, né? É o bloco que estava mais na direita, mas ele tem a mesma massa e a mesma velocidade, o que garante a mesma quantidade de movimento do meu sistema. E a energia cinética é a massa VO² sobre 2, ou seja, a mesma massa e a mesma velocidade, mostrando assim que eu tenho uma conservação. O que eu tinha antes é igual ao que eu tenho depois, tanto em energia quanto em quantidade de movimento. Se tu fizer essa mesma análise para cada uma das alternativas, né, das outras alternativas, tu vai ver que o valor de quantidade de movimento até vai bater, mas o valor de energia cinética não vai, né? O valor de energia cinética vai sempre dar um valor diferente por causa deste quadrado aqui, que faz toda a diferença. Então, fica a dica, não precisa fazer todo esse cálculo. Sempre que tu tiver uma colisão elástica de massas iguais, o que tu vai ter é simplesmente uma inversão de velocidade. A velocidade de um lado vai passar para o outro e vice-versa, né? Tem que ter a mesma massa e a mesma velocidade antes e depois da colisão, certo? E daí fica bem fácil. Então a resposta certa, só para reforçar, a alternativa A para esta questão. Só um detalhezinho interessante, abrindo um parênteses aqui dessa questão, é o seguinte: a alternativa D, ela também mantém a mesma massa e a mesma velocidade, porém, vetorialmente, não é o mesmo, né? Então eles têm o mesmo valor de massa e o mesmo valor de velocidade, mas vetorialmente é diferente. Então, se vetorialmente é diferente, a quantidade de movimento acaba não sendo igual. Tu teria os mesmos valores de quantidade de movimento, porém, a situação depois seria negativa, porque a velocidade é para o lado contrário, né? Então tem que colocar aquele sinal negativo para representar essa oposição. Então, o que está errado é o fato dele estar voltando, né? Eles deveriam estar sempre indo para a direita, conforme a resposta que nós marcamos. Beleza? Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.